combater o mal. Como é que a gente combate o mal? A forma mais eficiente que eu conheço de combater o mal é combatendo essas pessoas, estes psicopatas que se apoderaram do poder e que fazem o mal. E a gente fala dessas pessoas todos os dias no programa. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Não vamos falar sobre política, não. Eu gosto de política, né? Aliás, eu sempre gostei de política, eu gosto desde pequeno, nasci num lar muito político, né? Mas ao mesmo tempo eu odeio fazer parte da política. Nunca gostei, eu tive uma experiência no poder público e vou dizer para vocês, apesar do enorme assédio, eu não tenho o menor interesse em ser candidato ou voltar a ocupar qualquer posição na máquina pública. O prazer que eu tenho na política está na ciência política em si, né? Nessa capacidade de transformar a vida das pessoas, nesse instrumento para transformar a vida das pessoas em algo melhor. Basicamente é um instrumento para você fazer o bem. Fazer o bem, o que significa, né? Fazer o bem. Nós somos seres limitados, às vezes a gente não sabe nem o que é fazer o bem. É mais fácil fazer o bem da seguinte forma, combatendo o mal. Combatendo o que a gente sabe que é errado, a mentira, a injustiça, a destruição do bom, do belo, do justo. E aí, por que eu não gosto da política, né? O desprazer da política real é a dinâmica interna. É muita sacanagem, é muito interesse. E, acima de tudo, é muita vaidade. Vocês pensem, né? Eu gosto de... Não casei com uma psicóloga à toa, eu gosto de psicologia, gosto de psiquiatria e eu sempre penso no psicólogo polonês, o Lobachowski, um cara que passou 40 anos estudando a esquerda europeia. Ele chegou à conclusão que, no fim das contas, uma parte enorme das pessoas que vão para a política são psicopatas. Psicopatas não... um adjetivo, o Alexandre é um psicopata, não. As pessoas são clinicamente psicopatas e com transtorno narcisista. Gente mentalmente doente mesmo. E, segundo o Lobachowski, muitas vezes na democracia, essas pessoas acabam até desproporcionalmente no poder, né? Porque se você pegar na sociedade, e você deve se assustar muito com isso, porque 1 a 2% da população são sociopatas, psicopatas, condutopatas, você escolhe o nome que você quiser melhor. Basicamente são pessoas que biologicamente são incapazes de sentir empatia, né? Se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, e por isso sentirem piedade, só pensam em si mesmos. Na política, essas pessoas acabam super representadas. Então, o Lobachowski fala que a gente acaba vivendo um negócio chamado patocracia, que é quando um grupo pequeno de psicopatas narcisistas acabam dominando a sociedade e fazendo o mal de propósito. Né? Tem até um nome para o estudo disso, que é a ponerologia, o estudo do mal, né? Então eu acho que antes da gente ser de esquerda, de direita, Bolsonaro ou não, eu acho que todos nós que estamos aqui nesse lado, as pessoas que estão assistindo o Paulo Figueiredo Show, tirando os inimigos, o que a gente tenta fazer é justamente combater o mal. Como é que a gente combate o mal? A forma mais eficiente que eu conheço de combater o mal é combatendo essas pessoas, estes psicopatas que se apoderaram do poder e que fazem o mal. E a gente fala dessas pessoas todos os dias no programa. O grande problema é que a vaidade e o narcisismo não acomete só os psicopatas. A vaidade e o narcisismo acomete a nós mesmos, as pessoas boas. Eu me lembro, sempre falo aqui para vocês, do personagem do John Milton, interpretado pelo Al Pacino, no clássico filme, se você não viu, veja, O Advogado do Diabo, é um filme da década de 90, onde o Al Pacino interpreta o demônio encarnado. E no final do filme, ele vira para a câmera, ao seduzir o mocinho, interpretado pelo Keanu Reeves. Bota aqui na câmera 2 para mim, Bruno. Ele fala assim, ele vira pro espectador, né, quebra a barreira e fala assim: vaidade,
definitivamente o meu pecado favorito. Né? E dá quase que uma piscadela. E ele tá falando isso seduzindo. Quem lembrar desse filme aqui, fala no chat. O personagem bom, que é o mocinho do filme, que é o personagem do Keanu Reeves. E eu sempre acabo recorrendo à teologia católica. Eu acho que os católicos realmente brilham nesse negócio. E você busca Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho tratou, talvez seja o pai da igreja que mais profundamente... Você pode ir para a Bíblia, né? A Bíblia, se você olhar Eclesiastes, diz que tudo é vaidade. Mas se você for ver Santo Agostinho foi um dos que mais profundamente analisou essa questão da vaidade. E para ele, a vanglória é uma forma particularmente enganosa de orgulho. E ele acha isso porque a vanglória, que é o ato de você se vangloriar, de você se colocar na glória, ele pode se infiltrar até mesmo nas boas obras. E veja que isso é muito diferente da questão do psicopata. O que o Agostinho diz é que alguém pode parecer virtuoso externamente, mas internamente está corrompido pelo desejo do holofote, do aplauso. E o problema não é buscar elogio, mas você fazer do elogio o fim da sua ação. Quando isso ocorre, a obra deixa de ser ordenada a Deus e passa a ser ordenada ao ego. Você se torna um ególatra. E o Santo Agostinho diz justamente, ele diz que a vaidade é perigosa justamente porque se disfarça de virtude e rouba a glória que é devida a Deus, que lhe é devida, né? Li com LH maiúsculo. Um L maiúsculo. Tem uma frase do Santo Agostinho em Confissões que é famosa, né? Ele fala assim: é um mal terrível quando o louvor dos homens se torna doce à alma, pois aquilo que deveria ser oferecido a Deus é roubado por um aplauso vazio. Jesus fala sobre isso, né? Que aquele que busca o reconhecimento já recebeu as recompensas nesse mundo e não tem nada para ser recebido no céu. Se você, de novo, for buscar na tradição católica, você pega São João Cassiano, né, que é o pai do monasticismo, ele tinha uma ideia que antecede a ideia dos 7 pecados capitais, que ficaram famosos, né, são famosos na cultura popular, tem até filme, mas ele fala dos 8 vícios capitais. E um deles é a vaidade. E a vaidade nasce quando o homem começa a contemplar a si mesmo como uma medida do bem que pratica. E o que eu acho mais sinistro do que fala São João Cassiano é que essa vaidade, ela não é um pecado das pessoas que não caminham não é pecado de iniciante. Vaidade é pecado de gente que já venceu de alguma forma. Ele fala que o monge que já venceu a gula, a luxúria, ou então a ira, ele que cai no risco, ele que está no risco, né, corre o risco de cair na vaidade, porque ele começa a admirar a própria disciplina e a própria santidade. Eu acho isso de uma profundidade incrível. E aí por isso São João Cassiano diz que considera a vaidade especialmente destrutiva, porque ela ataca o homem no ponto em que ele pensa estar seguro. Eu acho muito interessante. Tem eu busquei aqui um trecho para vocês que do São João Cassiano, que fala da vanaglória ou vanglória, né? E ele fala da experiência dele com os monges. E ele fala assim: a vaidade é um vício sutil e perigoso, que não ataca os principiantes, mas aqueles que já progrediram na vida espiritual. Outros vícios são vencidos com o progresso espiritual. A vaidade, porém, nasce justamente desse progresso. Ela se levanta das vitórias alcançadas e transforma em ocasião de queda aquilo que deveria ser motivo de humildade. Essa é a origem da ideia de que a vaidade é o pecado do vencedor.
Cassiano diz que, São João Cassiano diz que ela se infiltra depois da disciplina, depois do jejum, depois da castidade, depois da obediência. Então é um pecado das pessoas de bem, muitas vezes. Fala assim, a vaidade é mais difícil de evitar do que os outros vícios, porque ela luta contra nós com as próprias armas da virtude. Puta, que maravilhoso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para nós, as pessoas que não são psicopatas e estão envolvidas de alguma forma com a política, as pessoas que estão nisso para combater o mal, nós temos que tomar cuidado, porque o diabo nos vence justamente através do pecado favorito. Por que é o pecado favorito? É o pecado favorito porque acomete ao bom. A vaidade, a vanglória. Isso vale para mim. Todos os dias que nós vamos fazer Paulo Figueiredo Show, vocês não sabem os bastidores, mas o programa começa com uma reunião, normalmente 8 horas da manhã aqui dos Estados Unidos, para vocês no Brasil varia o horário. Minha rotina normalmente leva minhas filhas na escola, quando graças a Deus eu tenho rotina, eu levo as minhas filhas na escola, sento, normalmente no estacionamento da academia, tomando o meu café, leio a Bíblia e faço em seguida a reunião de pauta. E a reunião de pauta sempre cai nesse dilema. A discussão de todas as pautas de um jornalista é: vamos falar o que o público quer ouvir em busca de aplauso ou vamos falar o que precisa ser dito? E nas minhas orações eu sempre peço a Deus para me tornar duas coisas: imune às críticas e imune também, mais difícil ainda, imune aos elogios. E tem gente que acha que a imunidade às críticas é soberba, mas isso é porque a moral do brasileiro está desordenada. E aí, como está desordenada, ele confunde convicção com soberba. A soberba, o orgulho, a vanglória estão justamente no fim, no propósito do que você está falando. Quando você aceita que vai ser criticado por alguma coisa que você diz, que você faz, e ainda assim faz porque entende que aquilo é bom, verdadeiro, justo, etc., essa é a humilhação em nome de algo maior. Eu tô dizendo isso porque eu entendo que a maior bondade que eu posso fazer humildemente, contribuir de alguma forma, é com a eleição do Flávio Bolsonaro para presidente. Nesse ano, no ano passado, o que melhor eu pude fazer foi criar o máximo possível de fricção e infernizar no máximo que eu pude a vida do sistema. Essa foi a minha missão do ano passado. Graças a Deus, eu acho que foi enormemente bem sucedida. Não consigo imaginar onde nós estaríamos no Brasil se não tivesse sido criada fricção com pressão internacional, com sanções que permanecem até hoje, com Magnitsky, com tarifas e o que é que seja, com a avalanche de cobertura jornalística e o mundo percebendo o que estava acontecendo no Brasil. Não imagino onde nós estaríamos se isso não tivesse sido feito. Foi o melhor bem que eu consegui fazer, a melhor forma que eu consegui de lutar contra o mal. Neste ano, eu acho que a melhor oportunidade que a gente tem de lutar contra o mal, e vocês me digam se vocês discordam, é eleger o Flávio Bolsonaro presidente. Não pela pessoa, mas por entender que isso vai dar pra gente instrumentos para lutar contra essa patocracia a qual eu me referi, que é o mal. E eu falo, é muito bom trabalhar em conjunto, com o Eduardo, com o Flávio, porque eu nunca vi em momento algum esses caras fazerem nada motivados pela vaidade pessoal. O Eduardo se sacrificou, abriu mão de tudo para vir para os Estados Unidos para ser um cara de classe média. O Flávio, vocês não têm ideia, ele não queria ser candidato a presidente de jeito nenhum. Foi uma trabalheira, ele acabou empurrado para essa posição com um senso de missão. E eu acho maravilhoso que os grandes líderes são aqueles que têm que ser empurrados para serem líderes, né? Tipo Moisés, o rei Davi. Eu tenho um exemplo em casa maravilhoso, né? Do presidente João Figueiredo não queria essa missão e aceitou. Então, como eu disse, a minha prioridade é eleger o Flávio esse ano. Eu vou fazer tudo que eu puder nessa direção, sem nenhum ganho e na verdade, sob muito custo pessoal, inclusive financeiro. Eu já disse a vocês, não tenho aspiração política, não quero ser político, não quero cargo, faço isso como vocês devem fazer, como eleitor, como cidadão, como brasileiro, aliás, acima de tudo, como cristão. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros
não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.